Toda vez que o aluno vai se preparar para prestar o EN, fica uma dúvida: como cumprir a demanda do gênero a partir, por exemplo, de uma boa resposta argumentativa? Se você está com dúvida em relação a isso e quer aprender um pouco mais sobre esse gênero textual, então está no lugar certo, veja esse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula a gente vai tratar especificamente da banca UEM a partir da análise do tema de redação da UEM 2023, edição de inverno. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, eu quero pedir aquela forcinha de sempre para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Vale lembrar que a sua inscrição é muito importante. Haja vista aqui mais de 90% do pessoal que assiste aqui e consome nosso conteúdo não é inscrito. Então, você pode dar aquela forcinha pro Japa da redação e ajuda a gente também, claro, a cumprir uma meta de final de ano. A gente quer chegar ao final de 2024 com cerca de 20 mil inscritos e certamente você pode dar aquela forcinha pra gente. Para começar a nossa aula propriamente, eu trago aqui o tema de redação da UEM 2023. Editor, sobe para mim o pessoal ter uma ideia, tá mais clara. Você deveria elaborar uma resposta argumentativa para o seguinte questionamento: qual a relação entre o uso excessivo de redes sociais e a saúde mental? Veja que é uma temática extremamente contemporânea e que levanta muitas reflexões, até porque você jovem provavelmente deve utilizar bastante os celulares. E essa proposta da UEM 2023 trazia algumas orientações que a gente tem que ficar muito atento. Veja alguma delas, editor, sobe para mim, por favor. E essas orientações, inclusive, são muito fundamentais e vem claro na folha de redação para que você não tenha dúvidas, tá? Sobre o que deve ser feito. E cuidado em relação a isso. Se você negligenciar essas informações e orientações, certamente ou você vai ter a redação anulada ou você vai perder preciosos pontos. Então, atente-se a isso. Eu não trouxe todas as orientações, mas as mais relevantes. As óbvias eu deixei um pouquinho de lado, beleza? Vamos lá então para a primeira orientação. Transcreva a versão final de sua redação com letra legível e sem rasuras, na folha da versão definitiva, utilizando caneta esferográfica com tinta azul escura e escrita grossa. Perceba que é um pouco diferente do que a gente espera do Enem. Então, cuidado para atender essa demanda, tá? Se você não levar essa caneta, sinto muito, meu jovem, mas provavelmente você seria desqualificado dessa produção textual. Não teria nem sequer a redação corrigida. Outras orientações. Número 5. Você não pode, olha só pelo que você percebe, copiar partes dos textos motivadores, porque pode sofrer um desconto significativo de nota também. Então, por isso que era imprescindível trazer seu próprio lastro de repertórios para poder argumentar. Orientação número 6. Presta atenção nesse critério que diz respeito à anulação de palavras erradas ou utilização equivocada dos espaços. Conteúdo fora do campo destinado à redação, fora das margens, não será avaliado. Isso é óbvio. Assim como não serão avaliados também considerados conteúdos de trechos sobrescritos e subscritos. Isso quer dizer o quê? Que se você errar uma palavra e escrever em cima dessa palavra ou embaixo, já era. Essa palavra vai ser desconsiderada e certamente vai ser contabilizado como um problema, um desvio. Então toma cuidado para anular de maneira adequada a palavra. Anulou a palavra com risco, colocou entre parênteses, escreve na frente e não em cima ou embaixo, beleza? Toma cuidado com essa outra orientação que também você recebe acerca da possibilidade de zerar a sua redação. Veja comigo. Claro que tem mais orientações, eu só peguei as que são mais interessantes pra gente. As óbvias eu descartei, tá? C. Apresentar sua redação com menos de 15 linhas escritas. Então você tem que escrever mais de 15 linhas obrigatoriamente. Toma cuidado com o aproveitamento do espaço. Claro que você, como aluno, corrige-me, vai escrever muito mais que isso. E letra D. Escrever na versão definitiva a lápis ou com qualquer outra caneta, como a gente havia antecipado, com uma cor que é diferente da caneta de ponta grossa, né? Azul escuro. Então cuidado para levar de reserva na hora de fazer a prova oficial 3, 4 canetas deste modelo. Agora que a gente viu algumas orientações que divergem muitas vezes os padrões de outras redações, vamos para os textos motivadores para ver realmente o que essa proposta delineava pra gente. Editor, sobe para mim o primeiro texto motivador. Veja que nós tínhamos como título nesse texto: o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional de
Kainan de Oliveira. O Instagram é uma das maiores plataformas de mídias sociais do mundo. Os jovens são os que mais utilizam. Segundo os dados do Pew Research Center, 64% das pessoas entre 18 e 29 anos possuem um perfil na rede. São mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Apesar da popularidade, o Instagram foi eleito a rede social mais tóxica para a saúde mental de seus usuários. É o que diz um estudo realizado em 2017 pela Entidade de Saúde Pública do Reino Unido. Entre os principais problemas relatados no estudo pelos usuários estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade de sono, autoestima e dificuldade de relacionamento fora das redes. E aí, você ainda quer continuar usando o Instagram depois de saber de tudo isso? Deixe nos comentários quanto tempo você passa nas redes sociais. Gente, eu fiz uma contabilização com o meu celular aí e o uso que eu tenho, pelo menos em relação ao trabalho, né, com o sangue nas redes sociais, é de cerca de 3 horas por dia. Eu acho que é muita coisa. E você, quanto tempo você passa nas redes sociais? Deixe nos comentários como eu coloquei aí, beleza? A professora Henriette Tognetti Penha Morato, do Departamento de Psicologia de Aprendizagem da USP, informa que o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Nas redes, as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. Cada um tenta dizer as coisas de maneira como vê e às vezes provoca para ver como é que vão reagir. Então, nas redes sociais, a gente tem uma visão equivocada e deturpada da realidade, beleza? Olha só a visão que ela traz pra gente criticamente falando. Continuando o texto, é uma distorção criada para modificar a própria realidade com a qual não se está satisfeito ou criado para provocar alguma coisa. Conforme Henriette, nossa, que nome difícil. Conforme Henriette, para manter a saúde mental, é importante não se restringir ao mundo online e observar as possibilidades que existem também na vida real. O psiquiatra Cristiano Nabuco, coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, informa que quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir. 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. Veja, é muita edição. Veja, é uma falsa realidade, é uma falsa percepção que a gente traz das redes sociais, né, de perfeição. Isso é um problema, porque se desenvolve uma autoestima virtual e não pessoal. E quanto mais o indivíduo busca se equiparar a essa vida paralela, mais infeliz ele vai sentir na vida real, porque a vida real é muito diferente dessa filtragem de imagens, beleza? Das máscaras que a gente usa nas redes sociais. Cara, esse texto, ele traduz muito já da ideia do que a gente deve fazer ou de que maneira a gente deve se posicionar diante da pergunta que foi feita no tema de redação. Veja, a pergunta é a seguinte, editor, sobe para mim novamente. Qual é a relação entre o uso excessivo das redes sociais e a saúde mental? Certamente é negativa, não é? E aí o texto 2, com esse título, trazia a seguinte informação. Um olhar para dentro. O uso desenfreado de redes sociais afeta a saúde mental e desgasta relações fora das telas. Veja que o título já é muito claro sobre a tese desse autor, né? O internauta curte, compartilha, segue de volta, acumula, bloqueia e silencia seguidores. Produz conteúdo digital para uma, duas ou mais plataformas. Vive online, mas na vida real o movimento é outro. A dinâmica nas redes sociais segue uma regra previsível. Nem sempre o que está sendo publicado condiz com a realidade. Essa fragilidade é posta, sobretudo, no que diz respeito às relações interpessoais. Afinal, como essa superficialidade compromete a saúde psicológica? Com certeza, muito pelo que vocês podem observar e o que deixou claro o texto número 1. Davi Mendonça, de 28 anos, tem um olhar atento para os efeitos das plataformas digitais na sua rotina. Para isso, ele utiliza uma medida que tem surtido efeito: desativar seus perfis nos aplicativos e excluí-los de seu celular. Durante 4 vezes ao ano, Mendonça chega a ficar ausente por 6 semanas dos aplicativos. De uma maneira geral, diz ele, esse uso desenfreado é bem prejudicial e me afeta negativamente. Ele tem uma consciência disso e por isso mesmo toma uma atitude frente a essa situação. Ele ainda acrescenta que, além de me deixar cansado, fico ansioso, relata o jovem. Ao mesmo tempo em que reitera acerca da superficialidade das redes nessas ferramentas, ele também acredita que os meios digitais não são o ambiente ideal para aprofundá-las, aprofundar as relações sociais. Não podemos ser vistos como um lugar onde eu vou acessar para interagir profundamente com as pessoas. Para isso, existem outras opções. Relações relevantes não cabem na desimportância da rede social, enfatiza. Veja o que ele coloca aí, que interessante. E aí, de acordo com Wesley Soares Ramos, psicólogo do Hospital de Saúde Mental, o professor Frota Pinto,
A disponibilidade exacerbada e a possibilidade de rápida interação entre os indivíduos fazem com que as pessoas percam o interesse em encontros presenciais. Veja, a atratividade das redes sociais, o imediatismo e a facilidade faz com que muitas pessoas percam o interesse pelas relações presenciais. Cara, que impensado isso para minha geração! É muito comum numa roda de amigos as pessoas se reunirem e ficarem fixadas no aparelho celular interagindo com quem não está ali. Ramos explica como se dá a relação entre adoecimento mental e uso desequilibrado das redes sociais. Infelizmente, poucas pessoas percebem os excessos. Percebem e quando percebem, como eu e como algumas outras pessoas, já deixam uma restrição de horário para atuar nas redes sociais. Bom, como vocês perceberam, os textos são extremamente tendenciosos para você dizer que a relação é negativa, não é? E aí nós temos a comanda de redação, a proposta propriamente. Editor, sobe para mim, por favor. O que ela pedia especificamente e qual a contextualização que ela nos dava para a gente poder elaborar o nosso texto propriamente. Como usuário das redes sociais, você está participando do Fórum de Saúde Mental e Redes Sociais, promovido pela Secretaria de Saúde de sua cidade. Após os debates, um dos palestrantes solicitou aos participantes a produção escrita de uma resposta argumentativa. A questão seguinte: qual é a relação entre o uso excessivo das redes sociais e saúde mental? Seu texto circulará na conta do evento do Instagram. Considerando seus conhecimentos e ideias dos textos de apoio, você deve apresentar uma resposta e desenvolver argumentos que a defendam. Sua redação deve ter no mínimo 15 e no máximo 22 linhas. Utilize somente caneta azul, não coloque título, não assine e não deixe linhas em branco entre as partes do texto. Veja que você pode fazer então em mais de um parágrafo. E aí, claro que depois dessa contextualização que nos coloca diante dessa situação problema, vem o seguinte questionamento para você começar a redação. Toda resposta argumentativa tem que partir de um princípio, tem que partir de uma tese, tem que partir de uma posição bem clara acerca da pergunta. E de novo, o editor sobe para mim mais uma vez, tá? Qual foi a pergunta? Qual a relação entre o uso excessivo de redes sociais e a saúde mental? Certamente a relação é destrutiva, negativa. Então a gente tem que partir desta tese definida e trazer argumentos que consigam comprovar esse nosso posicionamento. Veja que um esquema possível para a construção dessa nossa redação, olha só o professor trazendo muita orientação para que você possa ficar antenado como proceder na elaboração desse texto, é o seguinte: que tal você dividir o seu texto, a sua resposta argumentativa, em 4 parágrafos muito semelhante ao que você faz, ao que você procede com uma dissertação argumentativa. Tranquilamente dá para fazer isso, dá para fazer uma espécie de dissertação, mas sintética mesmo, em que, num primeiro parágrafo introdutório, você contextualize a polêmica e deixe evidente o seu posicionamento, que é sobre o uso das redes ser extremamente prejudicial ao usuário. Já no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, você deve trazer o quê? Argumentos que defendam essa posição. No meu caso, a minha sugestão é que você faça isso. No primeiro parágrafo argumentativo de desenvolvimento, o nosso argumento 1, você fale sobre o uso excessivo das redes sociais, como ela prejudica as relações interpessoais concretas entre amigos e familiares, como ele realmente deixa mais superficial, mais tóxica essa relação e até mesmo a inexistência dessas relações ou pouco palpáveis com os familiares e com os amigos, o que a rede social ou o excesso causa. Já no segundo parágrafo de desenvolvimento, ou o nosso argumento 2, você poderia trazer a seguinte justificativa: o uso excessivo das redes sociais pode provocar doenças mentais, que é o que o texto 1 coloca de uma maneira mais enfática, devido às exigências estéticas estipuladas pelos influenciadores, aquele apelo estético do padrão de beleza inatingível, por exemplo. Já no último parágrafo, para nossa resposta argumentativa ser bem coerente e consistente, a gente poderia colocar a seguinte situação. Na conclusão, obviamente, fechar o texto a partir da retomada da tese e estabelecendo uma sutil síntese dos argumentos principais que foram apresentados em desenvolvimento 1, argumento 1 e argumento 2. Dessa forma, a gente consegue... Consog é boa. Dessa forma, a gente consegue estabelecer um texto muito bem construído, que responde e traz argumentos efetivamente para você poder substanciar muito bem a sua resposta argumentativa. E claro, gente linda, como eu não quero deixar ninguém desamparado, a gente vai ver rapidamente um modelinho aqui que eu trouxe para vocês, tudo bem? Gente linda, agora eu quero mostrar para vocês um modelinho de texto, mas antes eu quero fazer um convite. O convite para você conhecer um pouquinho o nosso trabalho da Corrige-me. Acesse a nossa plataforma, o link está na descrição desse vídeo e certamente você vai encontrar um plano bem bacana que vai te ajudar a melhorar cada vez mais na redação.
Não se esqueça, Corrige-me, a melhor plataforma e a mais completa de correção de redação hoje no mercado brasileiro. Dito isso, vamos para o nosso modelinho. Editor, sobe para mim, por favor, o primeiro parágrafo da nossa introdução. Nos últimos anos, houve um crescimento exponencial do uso de redes sociais, principalmente entre o público mais jovem. Como consequência disso, é muito comum nos depararmos com as pessoas nas mais diversas situações do cotidiano de olhos vidrados e hipnotizados com as telas e seus smartphones. No entanto, apesar dessa atratividade que as comunidades online nos oferecem, o fato é que seu uso em excesso prejudica demasiadamente a nossa saúde mental. Perceba que gradativamente eu fui contextualizando e inserindo a minha tese, é isso que você deve fazer no seu texto. Já no nosso argumento 1, olha só como nós elaboramos. De início, é evidente que o ato de permanecer conectado o tempo todo pode levar à fragilização das relações interpessoais. Isso ocorre porque a facilidade e a atratividade trazida pelas conexões virtuais acaba por estimular, melhor dizendo, mais o uso de celulares, fazendo com que o convívio real seja substituído gradativamente. Fato que promove um afastamento do real para a hipervalorização do virtual. Com isso, percebemos que as amizades são prejudicadas pelo afastamento físico e o ambiente familiar passa a ser reconfigurado com uma menor incidência de diálogo com pais e demais familiares. Veja como então a utilização de celulares em excesso pode fazer com que as relações afetivas, pessoais, reais, sejam menos adequadas, sejam mais superficiais, elas se diluam mesmo. Olha agora o nosso argumento número 2. Além disso, o uso excessivo das redes ocasiona doenças que comprometem a saúde mental do usuário. Veja que é o principal ponto trazido pelo questionamento da nossa proposta. Tal fato se processa porque as plataformas como Instagram e TikTok pulverizam um ideal de vida perfeito de modo a inserirem no público que o sucesso e felicidade estão intimamente relacionados às curtidas e aos números de seguidores, fazendo com que o indivíduo busque o mesmo, mas ao não conquistar seus objetivos, o jovem muitas vezes frustrado desenvolve ansiedade e depressão. Prova da disseminação do problema são os dados divulgados recentemente pela OMS, de que atualmente o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Gente, olha esse dado, em 2022 pelo menos, o Brasil era considerado o país mais ansioso do mundo. Isso prova mais do que nunca que os celulares são fenômenos, os smartphones e as redes sociais são fenômenos que têm agravado essa saúde mental, principalmente dos jovens. E para fechar o nosso texto, olha só o nosso parágrafo conclusivo. Diante do exposto, percebe-se que as redes sociais em geral são tóxicas e prejudiciais à saúde mental. Portanto, o seu uso deve ser moderado e mais consciente para que seja de fato produtivo e não leve as pessoas à fragilidade emocional, a qual patologicamente acomete a atual geração de jovens. Veja que então o fechamento é dado até por uma orientação, além de retomar as ideias trabalhadas durante os parágrafos argumentativos. Gente linda, chegamos ao final desse conteúdo e espero que vocês tenham gostado bastante. E se vocês não curtiram lá no começo, curte agora, compartilha para dar aquela força pro Japa da redação. Valeu mesmo, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!